Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu sou professor de matemática do CIL Concursos Militares e para o Vamos Praticar de hoje eu trouxe uma questão da SpaceX do ano de 2021 sobre números complexos. Vamos dar uma olhada nela? Simplificando a expressão, a L da expressão com número complexo, onde I é a unidade imaginária, lembrando, unidade imaginária, I é igual, vou colocar no cantinho aqui para a gente não esquecer, I é igual a raiz quadrada de menos 1. Agora, pausem o vídeo, tentem resolver a questão e daqui a pouco eu volto com a resposta. Pronto? Então, o que a gente precisa saber para conseguir resolver essa questão? Primeira coisa, sempre que você for fazer uma prova de matemática, não importa se é para a SpaceX, não importa se é para qualquer outro concurso, se envolve números complexos, se envolve trigonometria, qualquer prova, façam o seguinte: desenhem um xadrez na sua prova, primeira coisa, e coloquem os ângulos principais. 30, 45 e 60, e a gente vai precisar das funções trigonométricas para esses três ângulos. Quais são elas? Seno, próxima, cosseno e, é claro, a tangente. Tangente. Como é que faz para se lembrar de quanto vale seno, cosseno e tangente dos principais ângulos que caem nas provas? 30, 45 e 60? Fácil. 1, 2, 3. Agora cosseno. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todos sobre 2. Só não vai raiz no 1. Então eu não coloco raiz quadrada no seno. Coloco raiz quadrada aqui no 45. No 60. No cosseno de 30. E no cosseno de 45 graus. Quanto vale a tangente, então? Lembre sempre, tangente é igual a, lembre, seno dividido pelo cosseno. Então, 1 meio dividido por 3 meios, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3. Tangente de 45 graus, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, 1. E tangente de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 3 dividido por 1 meio, raiz de 3. A professora lembrava de outro número aqui para tangente. Sim, a gente pode racionalizar o denominador. Como é que a gente faz isso? 1 sobre raiz quadrada de 3. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. No numerador, então, eu tenho raiz quadrada de 3. E no denominador, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, provavelmente vocês já viram nessa forma. Vou até apagar aqui. Ao invés de colocar 1/3, eu vou colocar raiz de 3 dividida por 3. Ok? Lembre sempre, isso é sempre importante nas provas de matemática, começar com isso daqui. Vai ajudar vocês a resolverem muitas questões, não apenas questões de números complexos, como também questões de trigonometria. Agora vamos, de fato, resolver a questão. Né? Percebam que ele está pedindo um exponencial usando números complexos. A melhor forma de se trabalhar com números complexos quando lidamos com exponencial é na sua forma polar ou na sua forma trigonométrica. Aqui nos foi dado um número complexo, vamos chamar de z, igual a 2 menos 2i, na sua forma cartesiana ou na sua forma algébrica. E a gente precisa passar isso para a forma polar. Como é que eu faço isso? Simples. Primeiro, desenhe o plano diagrama Gauss. No eixo das abscissas, também conhecido como eixo do x, a gente tem a parte real. E no eixo das ordenadas, o eixo y, nós temos a parte imaginária.
E aí, eu vou colocar esse número z no plano. Então, parte real, 2. Tá aqui. Parte imaginária, lembrando que a parte imaginária é um número que está multiplicando um número imaginário i. Então, a parte imaginária aqui é menos 2. Vamos colocar ele aqui, menos 2. Tá, e agora para a gente transformar isso da forma cartesiana para a forma polar. Como é que a gente faz? Bom, a gente vai precisar da magnitude, aqui, que eu vou chamar de ρ, e a gente vai precisar do ângulo, θ. Vamos começar com a parte mais simples. Qual é a magnitude? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um cateto vale 2, outro cateto também vale 2. A hipotenusa quanto vai dar? Ρ igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se vocês lembrarem de um quadrado, a forma é igual à forma da diagonal de um quadrado, já que os lados são iguais. Então, 2 raiz quadrada de 2. Essa foi a parte fácil. Agora a gente precisa descobrir qual é o ângulo θ para conseguir transformar esse número complexo da sua forma cartesiana na forma polar e então conseguir resolver o exercício. Aqui, como é que a gente consegue descobrir o ângulo θ? Bom, a gente pode usar as identidades trigonométricas. Vamos lembrar que cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto adjacente aqui? 2. Então, 2. Com a hipotenusa, a gente acabou de calcular, é o nosso ρ, o nosso módulo. Então, 2 raiz de 2. 2 raiz quadrada de 2, que vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Professor, não acho esse número aqui na tabela das funções trigonométricas. Claro, porque falta fazermos uma coisinha, que é racionalizar esse denominador. Então, 1 sobre raiz quadrada de 2. Da mesma forma que eu fiz para a tangente, se eu multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, a gente vai chegar em raiz de 2 sobre 2. Olhando então aqui na tabelinha, cosseno de um ângulo θ vale raiz de 2 sobre 2. Quanto vale θ? Cosseno, raiz quadrada de 2 sobre 2, 45 graus, certo? Não, quase. Por que não é 45 graus? Porque eu estou desenhando aqui um ângulo negativo. Como assim negativo, professor? Uma revisãozinha rápida aqui sobre a convenção dos sinais dos ângulos. Ó, vou fazer aqui. Se eu tenho o meu plano cartesiano, pode ser o plano de Argand-Gauss, o plano com cosseno e seno. Se eu estou medindo o meu ângulo no sentido anti-horário, ele é positivo. Agora, se o meu ângulo ele está sendo medido no sentido anti-horário, como é o caso aqui, ele é negativo. Então, apesar do ângulo ter dado 45, como ele é negativo aqui, temos que θ, já que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, θ precisa ser menos 45 graus. Ah, professor, mas eu não poderia usar o replementar do ângulo? Claro, poderia usar sim. Só para lembrar, replementar de um ângulo é o que falta nesse ângulo para somar 360 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo menos 45 graus, isso aqui é equivalente a um ângulo positivo de quanto falta para 45 chegar a 360?
325. 315. Isso é equivalente a um ângulo de 315 graus positivos. Por quê? 315 mais 45 dá 360. Ou seja, a gente estaria medindo o mesmo ponto, só que de diferentes posições. Então, eu poderia pegar, por exemplo, este ponto aqui, medindo no sentido anti-horário, ou então medindo no sentido horário com valor negativo. Ok? Então, já temos que o módulo do nosso número complexo vale 2 raiz de 2 e encontramos também o ângulo θ, que vale menos 45 graus. Eu vou apagar aqui o quadro e a gente já chega e a gente continua o exercício. Então, eu tenho aqui o meu número z, que está escrito como 2 menos 2i, e acabamos de ver que ele pode ser representado na sua forma polar ou na sua forma trigonométrica por 2 raiz quadrada de 2, que é o módulo, vezes função cis, o ângulo de menos 45 graus. Lembrando, o que é essa função cis? Cis de um ângulo qualquer, θ, é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Isso vai ser importante para resolver a questão depois. Agora a gente vai precisar, só que agora a gente conseguiu o número z. Só que a questão não pede simplesmente z, pede z elevado na 10ª potência. Vamos resolver isso. Z elevado na 10 vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2 cis menos 45 graus. Tudo isso elevado na 10ª potência. Como é que eu faço isso? Bom, lembre-se da propriedade da exponenciação. Esse 10 vai ser aplicado em cada um dos termos que estão sendo multiplicados. Então, vou ter 2 elevado na 10 vezes raiz quadrada de 2, também elevado a 10, vezes cis. Lembrando das propriedades da função cis, que o expoente ele vai passar multiplicando o seu argumento, ou seja, 10 vezes menos 45 graus. Ok? Resolver raiz quadrada de 2 elevado na 10 rapidinho aqui no canto. Eu sei que raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado na 1/2. Se eu elevo tudo à 10ª potência, 10, é a mesma coisa que multiplicar por 10 aqui. Então, eu vou ter esse 2, que cancela com esse 10, 5. E isso vai ser igual a 2 elevado na 5. Eu vou apagar aqui a definição da função cis. A gente vai usar ela logo em seguida, mas eu preciso de um pouco de espaço. E vamos continuar o exercício. Temos então que z vale 2 elevado na 10, vezes 2 elevado na 5, vezes função cis de 10 vezes menos 45, menos 450 graus. Legal. Agora, fica um pouco complicado trabalhar com menos 450 graus. Vamos reduzir ele a um ângulo de um dos 4 quadrantes. Então, apenas lembrando, vou pegar aqui o nosso plano cartesiano. Quando a gente está lidando com um ângulo negativo, vamos percorrer o nosso plano no sentido horário. Lembrando que aqui nós temos 0 graus, aqui
menos 90 graus, aqui menos 180 graus e aqui menos 270 graus. E claro, terminamos dando a volta completa no círculo, completando menos 360 graus. Nesse plano, onde é que está localizado o número menos 450 graus? Vamos ver. A gente tem que dar toda uma volta aqui, completando menos 360 graus. Quanto falta para chegar, então, em 450? Falta ainda mais 90 graus. Então, o ponto de menos 450 graus pode ser, ou melhor, o ângulo de menos 450 graus é equivalente a um ângulo de menos 90 graus. Isso vai facilitar as nossas contas. Então, continuando com o exercício, eu vou apagar aqui esse plano e nós vamos continuar substituindo o menos 450 por menos 90 graus. Isso aqui vai ser igual a, já vou somar, conserva a base, soma os expoentes, 2 elevado na 15 vezes cis de menos 90 graus. Legal, professor. O que eu faço com isso agora? Bom, agora eu preciso converter de volta para a forma algébrica ou para a forma cartesiana para conseguir resolver. Lembra que eu falei da definição do cis, cosseno, mais i vezes seno? Ela vai ser útil agora. 2 elevado na 15 vezes cosseno de menos 90 mais i vezes seno de menos 90. Vamos lembrar rapidamente como é que a gente calcula seno e cosseno. Temos aqui o círculo trigonométrico. No eixo das abscissas nós temos o cosseno. No eixo das ordenadas nós temos o seno. O ângulo de menos 90 graus está aqui. Quanto vale seno? Seno vai valer menos 1. E o cosseno vai valer 0. Cosseno de menos 90, 0. Seno de menos 90, menos 1. Então, vai ficar no total 2 elevado na 15 vezes, aqui é 0, mais i vezes menos 1, menos i. Essa foi a primeira parte do exercício. A gente acabou de ver o resultado desse numerador aqui, e agora falta resolver rapidamente o denominador, que por incrível que pareça, apesar de estar elevado a um expoente como 2021, é a parte mais fácil do exercício. Então, vou apagar rapidamente aqui. E a gente viu, então, que a expressão 2 menos 2i elevado na 10 pode ser expressa pelo número que nós acabamos, na forma que nós acabamos de calcular. 10. Pode ser expressa como menos 2 elevado na 15 vezes i. Então tá pronto, marco a resposta A? Não. Ainda falta lidarmos com o denominador. Para lidar com o denominador, eu vou fazer uma tabelinha aqui rapidinha para mostrar para vocês. Vamos pegar n e vamos pegar o valor de i elevado na n. E eu vou pegar alguns valores para o número n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vamos ver quanto vale i elevado a cada um desses números. I elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. I elevado a 1 vale i, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. I elevado ao quadrado, por definição, vale sempre menos 1. Essa é a definição. Menos 1.
Tá, e i elevado na 3? Olha, eu não sei calcular i elevado na 3, mas sei calcular i elevado ao quadrado. Então eu posso escrever i elevado ao cubo como i vezes i elevado ao quadrado. E isso vai dar, já sei quanto vale i elevado ao quadrado, menos 1, então isso aqui vai dar menos i. I elevado na quarta nada mais é do que i ao quadrado vezes i ao quadrado, que vai dar menos 1 vezes menos 1, 1. Vocês percebem um padrão surgindo aqui? 1i menos 1 menos i, 1. O próximo vocês podem calcular, vai valer i. Então, sempre que a gente tem i elevado a um número par, a gente pode ter ou 1 ou menos 1. E sempre que a gente tem um número imaginário i elevado a um expoente ímpar, a gente pode ter i ou então menos i. Como na questão pede i elevado a 2021, a gente sabe que a resposta vai ser ou i ou menos i. Falta descobrir qual dos casos é o certo. Então, vamos escrever aqui i elevado na 2021 e eu vou escrever ele de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou escrever ele como i vezes i elevado na 2020. Da mesma forma que eu fiz aqui com i elevado ao cubo. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais fácil trabalhar com expoentes pares. Então eu sei que como esse segundo i está elevado a um expoente par, ele vai ser ou 1 ou menos 1. Como é que eu descubro isso? Simples, se esse número é múltiplo de 4, ele vai valer 1 positivo. Se ele não é múltiplo de 4, ele vai ser obviamente apenas múltiplo de 2, então ele vai ser menos i. Ah, professor, não sei decorar isso. Não precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever 2020 como fatore quantos números 2 forem possível deste número. Então, vou reescrever 2020 como 2 vezes 1010. Ainda dá para tirar mais um 2? Dá. 2 vezes 505. Opa, cheguei no número ímpar. E agora eu posso reescrever i elevado na 2020 da seguinte forma. I elevado ao quadrado novamente. O primeiro quadrado é referente a esse primeiro 2 aqui. O segundo ao quadrado é referente a esse segundo 2. E, finalmente, elevado na 505. Apenas aplicando a propriedade dos expoentes. Isso aqui vai dar i elevado ao quadrado, por definição, é menos 1. Então, isso aqui vale menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 1 elevado a qualquer expoente, no caso aqui 505, vai valer simplesmente 1. Ou seja, isso daqui, i elevado na 2020, vale 1. Então, nós temos que i elevado na 2021 vale i vezes 1, i. Concluindo, então, o exercício, a gente já resolveu o numerador, vamos resolver o denominador. I elevado na 2021 vai ser igual a, acabamos de calcular, i. Então, coloco o i aqui. Este i no denominador vai cancelar com i no numerador. Sobra, então, menos 2 elevado na 15. Resposta, letra D. É isso, pessoal. Esse foi o Vamos Praticar de hoje. Espero que vocês tenham conseguido revisar um pouco de números complexos. Conseguiram acertar a questão? Sim? Não? Deixem nos comentários. Se inscrevam no nosso canal. E é isso. Muito obrigado, pessoal.